Eles jogaram a faxineira num poço escuro, mas quando a corda subiu, a surpresa foi aterrorizante. E ninguém ali estava preparado para o que aquilo mudaria. Chovia miúdo sobre a fazenda Boa Vista, como se o céu também se punha a lavar a pele de um lugar que, por fora, mantinha a aparência de sempre. Cercas brancas, o casarão de madeira com varanda grande, o relógio de pêndulo que marcava horas antigas, e no alpendre, o silêncio cortado pela voz baixa de quem calcula lucro até no momento do luto. O caixão do coronel Ezequiel ainda cheirava a verniz e a jasmim. A chuva fazia trilhos de água pela lona preta do carro fúnebre, e a terra do caminho transformara-se numa lama fina que grudava nas botas dos convidados. No centro daquela cena, entre lenços e olhares medidos, estava Maria do Carmo. Não era dona de terras, nem tinha sobrenome de família. Era a mulher que vinha todos os dias varrer o pó das salas, limpar as prateleiras da despensa e cuidar das pequenas coisas que faziam a casa funcionar. O coronel lhe chamava de Minha Mãe Maria, quando lhe pagava o café, e ela retribuía com a lealdade de quem conhecia todas as chaves, todos os segredos de um lar por dentro. Conhecia os caminhos do sítio, sabia onde o cavalo dormia, em que canto o jornal era guardado. E sabia, sobretudo, das idas noturnas do coronel até a velha torre do poço no fundo da propriedade. A torre que rangia e guardava, no seu núcleo de pedra, uma história que poucos ousavam tocar. Cássio e Rogério, filhos do coronel, se movimentavam como lobos em pele de empresário. Conversas baixas em frente à lareira, notas trocadas no bolso, olhares que calculavam mais a escritura do que a perda. Suas vozes eram cordas de tensão. Precisamos resolver o inventário logo, dizia Cássio, com a mão sempre no bolso, onde uma agenda de débito parecia um mapa do tesouro. Rogério, mais nervoso, mordia o canto do lábio e gesticulava como quem já contava com o dinheiro antes mesmo de receber. Dívidas, apostas, contas a pagar. Motivos humanos e óbvios que naquela noite soavam como condenação para quem estava em seu caminho. Maria ficou ali, parada, sentindo que algo mudara no ar. Não era luto que guiava aqueles corpos, e sim uma pressa disfarçada de solução. Ela lembrava do coronel em tardes de calmaria, sentado no alpendre, contando do passado em que defendia a propriedade com as mãos gastas. Ele lhe confidenciara, certa vez, sobre papéis e cofres, sobre a necessidade de guardar coisas que podiam fazer bem a quem realmente precisava. Dizia com a voz baixa que não confiava em muita gente, mas confiava em Maria. Era ela quem fechava a despensa à noite, quem pegava emprestado o caldo de cana que o velho gostava, e quem às vezes até lhe servia a chávena de café sem que ninguém notasse. Era por isso que ela sabia onde o coronel guardava as chaves do galpão, porque fora ela quem sempre fechou o galpão, quando a mão do dono já não alcançava o trinco. Se ela sabe demais, cochichou Cássio uma vez, a amigos no sítio, sem pensar que Maria ouviu. Não era maldade explícita, só a frieza que nasce de quem mede o mundo em lucro. O plano que fermentou ali ia além de um simples empurrão moral. Os dois irmãos acreditavam que, com a faxineira fora do quadro, com o corpo enterrado num lugar que a chuva ocultaria, o inventário poderia ser forjado, documentos criados e a venda da terra autorizada sem resistência. Era sujar as mãos e limpar os cofres. Na manhã em que decidiram executar, inventaram uma desculpa simples e plausível. Precisavam de alguém para ir ao galpão. Verificaram um maquinário antigo que, segundo eles, poderia ser útil, ou assim diziam. E Maria, que sempre chegava cedo para varrer os estábulos, foi convidada a acompanhar. Convidaram-na com a voz terna de quem cobrira a própria ambição com preocupação falsa. Vai com a gente, Maria. Precisa ver umas coisas ali que o Zé deixou, disse Rogério, com um sorriso que não alcançava os olhos. Ela hesitou. O coração de Maria tremeu por um segundo.
Conhecia o gesto daquele sorriso. Já tinha visto homens fingindo amabilidade quando queriam algo. Ainda assim, a lealdade, misturada com boa educação e medo de recusar ao falecido a quem servira por tantos anos, fez com que aceitasse. No caminho até o galpão, a fazenda se fechou em si mesma. A chuva apertou. Um vento derrubou uma placa velha. Sultão, o cão que o coronel adotara ainda filhote, acompanhou de longe com o latido grave de quem pressente. Maria segurava a vassoura como se fosse uma bengala. O galpão cheirava a serragem, óleo e ferro. Cássio apontou para a torre do poço, dizendo que o coronel guardava de tudo ali. Ferramentas, papéis velhos, até quinquilharias que valiam alguma coisa num comércio. Foi Rogério quem sugeriu com voz mais curta. Por que não desce a Maria para ver? Ela conhece o lugar. É melhor que não nos sujem as mãos. Foi ali que a máscara caiu. O que veio depois foi coreografado com frieza. Uma palavra amiga, uma mão no ombro, um empurrão estudado. A torre do poço era velha, a pedra solta em alguns pontos. Disseram que havia um alçapão que precisava ser verificado. Maria, de bom coração e com a confiança depositada no coronel, baixou-se para abrir. Alguém a empurrou. Não houve grito alto. A chuva abafou. Apenas o som surdo do corpo que encontra a diferença entre chão e ausência. A madeira cedeu. O cheiro de terra quente subiu como se a fazenda exalasse um segredo. E Maria caiu. Não era uma queda decorativa. Foi uma queda que terminou no silêncio debaixo da terra. A borda do poço fechou-se com tábuas dispostas às pressas, cobertas por folhas e galhos. A voz de Rogério, distante e corta, ordenou que fossem embora. De pronto, um carro ligou no escuro e a fazenda voltou ao movimento de sempre, como se nada tivesse acontecido. Maria, sozinha no fundo, sentiu o frio tomar os ossos. Não havia sangue espalhado, não havia espetáculo. Havia apenas o peso do mundo em cima dela. Sede, medo e a inevitável pergunta que corria nos seus pensamentos. Por que eles fariam aquilo? Em meio ao pó e à água que pingava do teto de madeira do poço, ela tateou, buscando qualquer coisa que não fosse lama. O fundo do poço era um espaço pequeno, com pedras úmidas e um odor de metal antigo. Maria do Carmo engoliu aquele ar, tentando ordenar os pensamentos. Aos poucos, reconhecia cada som como se fosse uma conversa. O pingar cadenciado da água, o vento que assobiava por uma fresta, o latido de Sultão, longe, que se aproximava e fugia, como um aviso. Lembrou-se do coronel dizendo certa vez: "Mantenha sempre o olho nas coisas pequenas, Maria. Coisas pequenas guardam grandes segredos." Era uma lembrança que agora chegava como uma luz tremida no escuro. No início, seus esforços foram instintivos. Tentar escalar com as unhas, procurar saliências na parede de pedra, bater na madeira do alçapão até que a chuva lá em cima percebesse. A madeira rangia, mas não cedia. A voz que ela queria chamar, a de alguém que viesse com uma corda, afogou-se na distância. Quando a esperança minguou, ela passou para um outro modo. Observação ativa. Em vez de brigar com as paredes, começou a escavar com as mãos, a sentir o chão. Cada movimento espalhava lama. Seus dedos tocaram uma coisa fria, metálica. Era uma argola, ferruginosa, presa à pedra como se fosse uma porta minúscula de outra era. Foi ali que o tempo tomou outra direção. O medo não foi embora, mas uma fagulha de curiosidade e raciocínio prático acendeu. A argola estava fixada a uma placa. Se puxasse, talvez abrisse algo, pensou. O coração bateu mais forte por uma esperança que não era piedosa. Era humana. Uma lógica básica de sobrevivência. Com esforço, começou a friccionar a argola, a raspar a ferrugem, a empurrar a lama com unhas que agora se tornaram utensílio. Cada puxão parecia arrancar pequenas histórias do lugar. O metal rangeu, soltou o pó, e 1 centímetro depois outro, até que a placa cedeu com um gemido antigo. Atrás da placa,
Separada do chão como o seio de um segredo, havia uma cavidade esculpida à mão. Pequena, escondida, parecia feita para guardar coisas de valor que não deveriam aparecer. Maria deixou a mão dentro e encontrou primeiro o frio de um metal. Depois, algo que tilintou. Um som de moedas que rolaram na palma úmida. Ao puxar, sentiu o peso de objetos que jamais esperara encontrar. Um baú? Não exatamente. Era uma caixa retangular, encardida pelo tempo, com fechamento em ferro. E junto ao baú, um embrulho de papel, que ao ser desamarrado, revelou folhas amarrotadas e uma certidão com selos e assinaturas. Papéis que tremiam nas mãos de Maria, como se carregassem a respiração do coronel. Ela não era letrada em documentos, mas reconhecia o verniz de algo importante. Nomes, datas, um anexo de testemunho. E havia, como um golpe mais forte que qualquer vento, um parágrafo que colocava as posses do coronel sob um usufruto destinado à proteção de trabalhadores idosos da fazenda. Uma cláusula que, em linguagem simples, garantia moradia e cuidados a quem vivia ali, e que precisava de autorização judicial para ser alterada. Em outras palavras, era a senha que anulava qualquer venda apressada ou assinatura forjada. Ao lado, moedas antigas, algumas relíquias que valiam como testemunho histórico e, naquele contexto, como prova material. O peso daquela descoberta bateu em Maria como um soco calmo. A raiva não nasceu primeiro. Nasceu a clareza. Entendeu que se aquilo viesse à luz, os planos de Cássio e Rogério iriam por água abaixo. Era por isso que a torre do poço tinha sido escolhida como lugar de silêncio, o cenário perfeito para enterrar verdades. Agora as verdades estavam em suas mãos, molhadas e enrugadas, mas reais. Mas a cena, tão íntima, tão pequena, não existia isoladamente. No mundo acima, passos apressados percorriam a trilha de volta ao carro. Era tarde. A chuva não cessara. Maria, com o baú nos joelhos, sentiu o couro do medo e da decisão se unirem. Pensou nas noites em que o coronel lhe pedira favores pequenos, nas festas de São João em que a fazenda recebera vizinhos, em todo o trabalho silencioso que sustentara a casa. Pensou em Sultão, que latia e vinha e depois se perdia no breu. Pensou nas mãos que a empurraram e nas mãos que agora poderiam descer uma corda para puxá-la para fora como se nada tivesse acontecido. Ou poderiam descer para retomar aquilo que encontrara. A cabeça lhe girou com imagens. Sentenças em tribunal, documentos reconhecidos por peritos, Cássio e Rogério com mãos atadas pelas leis que sempre tentaram manipular. Mas também passaram por sua mente o cansaço de uma vida inteira de serviço, a possibilidade de não ser crida por ninguém, a vergonha de ter de provar o que encontrara. O que faria uma faxineira com papéis e moedas se o mundo a seu redor preferisse perdoar o errado quando lhe convinha? Ela enfiou tudo de volta na caixa, guardou as folhas num pano e amarrou com o cadarço do sapato. A caixa era um presente pesado. A chuva a confundia com barro e lágrima. Maria, com a boca seca, escutou outro som que não era chuva. Vozes. Uma discussão curta, baixa, seguida de risos nervosos. Os passos se aproximavam do alpendre do galpão. Alguém tossiu e falou o nome do coronel de novo, como se recitasse uma senha. O amontoado de terra sobre o alçapão não se movera. A madeira ainda rangia. Tudo estava prestes a mudar. Se ela gritasse, talvez Sultão latisse, talvez um vizinho aparecesse, talvez a história tomasse outro rumo. Se não gritasse, poderia esperar e tentar usar aquilo que achara para barganhar uma saída. Uma estratégia vinha à cabeça. Usar os documentos para expor os irmãos, mas precisava provar que os papéis eram autênticos. Precisava de advogado, de juiz, de perícia, coisas que não se resolvem em uma noite. E precisava, antes de tudo, sair dali viva. O nó no peito apertou. De repente, uma brisa suave trouxe à sua face o cheiro do casebre onde o coronel costumava esconder um latão de bala de café. Era como se ele estivesse ali,
com as suas lembranças. Maria fechou os olhos, respirou fundo e decidiu. Iria usar o que encontrara, mas com cuidado. Primeiro, subir. Depois, buscar Sultão como aliado. O cão sabia dobrar o caminho melhor que qualquer mapa. E se houvesse a oportunidade, iria direto ao cartório da cidade, onde selos e assinaturas eram lidos por olhos neutros. Era um plano que parecia oco diante do perigo, mas era o único que tinha. Os sons lá em cima ficaram mais nítidos. Passos, risadas, o barulho de uma corda sendo enrolada. O coração de Maria bateu num ritmo que misturava medo e propósito. Pegou a caixa, enfiou-a no peito e se recostou contra a pedra fria, como quem se prepara para o que viria. No escuro, sentiu as lágrimas escorrerem sem vontade, mas não era desespero puro. Era a mesma força que a levava a recolher a vassoura todas as manhãs, fazer o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém olha. Quando os primeiros sons de madeira rangendo chegaram ao ouvido, como se alguém estivesse mexendo no alçapão, Maria segurou o fôlego. Uma voz masculina, quase sussurrando, perguntou se a madeira não cederia. Outra voz respondeu que tinham certeza. Basta empurrar um pouco, disse. O frio pregou os olhos de Maria. As vozes eram as dos irmãos. Um silêncio caiu por alguns instantes que pareceram horas. Então, como num gesto coreografado, uma corda foi lançada ao centro do poço. A corda bateu no fundo e ficou ali, oscilando. Quando alguém começou a puxar, Maria viu na sombra algo que não esperava. Não era um rosto de Salvador. Era a mão de Rogério próxima demais ao nó. Era a hora de decidir se seguraria a caixa e esperaria pela chance de denunciar, ou se usaria o momento para subir direto, arriscando o confronto. No mesmo instante em que a corda tocou seu braço, Maria sentiu a caixa escorregar um pouco, como se o destino quisesse testar a firmeza de quem improvisa a própria saída. A corda subiu mais um palmo, e com ela veio algo que ninguém ali imaginava encontrar. A corda subiu devagar, cortando a escuridão como se puxasse um segredo para a superfície. Quando a ponta tocou a madeira do alçapão, quem puxava a corda achou que sentia o corpo leve, inerte. Mas a corda, por um instante, não trouxe apenas peso. Trouxe algo que fez o rosto de Cássio desandar numa expressão que misturava surpresa e pavor. A caixa que Maria agarrara, encharcada e coberta de barro, enroscara-se no nó. E, ao emergir, escancarou seu conteúdo diante de quem só esperava silêncio e ausência. Moedas antigas rolaram pela beira do poço, tilintando contra a madeira, espalhando um som estranho na madrugada chuvosa. Papéis molhados escorregaram da caixa e voaram como folhas de um livro arrancado pela ventania. Quem puxava a corda tentou segurar o que podia, mas as mãos tremiam. Uma das folhas, pesada pelo verniz e ainda reconhecível pelas letras do coronel, mostrou-se primeiro. Uma cláusula assinada, um carimbo do cartório, uma instrução clara sobre usufruto e proteção aos trabalhadores. A assinatura do coronel, ali, vazia de qualquer dúvida. Ao lado, um envelope selado com o timbre da fazenda e o nome do advogado que cuidara dos papéis do coronel. O que subiu daquela noite não foi só uma mulher suja e assustada. Foi a prova viva de que os planos tramados lá em cima tinham chances de naufragar. O que subiu foi a verdade, com o tilintar das moedas como metáfora de cada mentira que eles haviam contado para si mesmos. Cássio recuou um passo como se tivesse levado um choque. Rogério soltou a corda e a ponta escapou, caindo de novo no poço com um baque molhado. Sultão latiu estridente do alto do barranco, latido que feria a noite. A máscara dos dois irmãos caiu de vez. O que os aterrorizou não foi apenas a presença dela viva. Foi a ideia de que aquilo que jazia molhado na caixa poderia anular tudo pelo que haviam conspirado. Maria,
sentindo a corda vibrar, agarrou-se com as unhas fingidas pela lama à corda, puxou com a ferocidade de quem não aceitava morrer enterrada. O corpo subiu alguns palmos, deslizou e subiu de novo. A corda era grossa e o nó cortava os punhos aderentes por lama. Sua força vinha da mesma raiz que a fizera varrer e ajeitar a casa por décadas. A necessidade de permanecer por inteiro, de não deixar a própria história enterrada por mãos que calculavam o lucro. Quando sua cabeça rompeu pela passagem, a cena de cima parecia outro mundo. Silhuetas recuadas, o reflexo das lanternas em rostos acinzentados. Maria escarranchou o corpo para fora, trazendo consigo a caixa e a verdade que ela continha. A chuva lavava o rosto dela, misturando lágrimas e barro, como se a própria natureza quisesse garantir que ninguém fingisse não ver. Parem! Ela gritou com a voz que ainda tremia, mas que agora tinha comando. Não vão levar isso. Não vão. Cássio avançou com a intenção clara de tomar a caixa. A ganância o deixava rápido, as mãos ligeiras. Rogério hesitou, então deu um passo para ajudar o irmão. Os dois, no mesmo impulso, se aproximaram. Era um momento em que tudo poderia descambar para o pior. O eco da noite trouxe de volta um som que não vinha de humana resposta. Um latido mais próximo e depois o cascalhar de passos pesados. Era Jonas, o caseiro, que vinha da estalagem mais abaixo, correndo com uma lanterna na mão. Ele ouvira barulho. Um instinto antigo o guiara. A mesma pessoa que, por manhãs, trazia o café ao redor do fogão da cozinha. Jonas, que não era da família e por isso não precisava se curvar às suas conveniências, viu a cena e entendeu imediatamente. "O que vocês fizeram?" Ele perguntou com a voz grossa. "Solta isso aí!" A presença de Jonas mudou a balança. A coragem de Maria vinha de muitos anos, mas era a chegada do outro que converteu o confronto em flagrante. Cássio tentou explicar, tal como quem tenta convencer um juiz antes de sentar no banco. Palavras tortas, retóricas sem fôlego. Rogério tentou recolher as moedas e os papéis para impedir que o vento levasse as provas, e no movimento tropeçou. O pé escorregou na lama como se a terra quisesse, finalmente, expulsar o gato que se refugiava no ninho. Ninguém pensou que a polícia fosse aparecer ali tão cedo. Pensavam que o tempo trabalharia por eles. Mas Jonas não ficara só. O choro do cão, o barulho da luta e a chuva haviam acordado vizinhos. Um deles, o dono do sítio vizinho, viu o carro deles partir em disparada e anotou a placa. Telas e janelas se abriram, luzes acenderam em casas vizinhas. Em poucos minutos, foi pouco, mas não impossível, alguém chamou a delegacia. As comunicações não eram instantâneas como numa cidade grande, mas naquela noite tudo conseguiu conciliar. A cidade tinha um rádio, um telefone público e um delegado ossudo que não deixava crime sem resposta. O que aconteceu nas horas seguintes foi burocracia e rigor. Houve a perícia no poço, luvas, sacos plásticos, registro fotográfico de cada moeda, cada papel molhado, cada nó da corda. O delegado abriu inquérito por tentativa de homicídio e cárcere privado em flagrante, porque a presença de Maria, viva e com documentos que denunciavam o crime, permitia enquadrar os atos como tentativa de matar para se apossarem de bens. Foi uma sequência que não saiu da lei. A caixa foi levada como prova, as assinaturas reconhecidas por perito grafotécnico, as notas e carimbos conferidos no cartório. As fotografias do baú, encharcado, foram anexadas ao processo. Enquanto isso, Maria foi levada ao hospital municipal para observação. Não havia ferimentos gráficos que a sociedade pudesse espetacularizar. Contusões, hipotermia, a roupa encharcada. Mas a médica notou o cansaço profundo, as marcas de uma noite de horror e luta. Foi atendida com dignidade. Jonas ficou ao lado com uma toalha, sultão, grudado no seu pé, como se não conseguisse aceitar que uma mulher que sempre servira a casa tivesse sido jogada num buraco. A prisão dos irmãos ocorreu algumas horas depois.
Não houve cena de novela. Houve um registro detalhado, uma voz transeunte de um vizinho confirmando o carro, os testemunhos de Jonas, as moedas e os papéis recolhidos. Em juízo, o delegado pediu a prisão preventiva para garantir que não houvesse interferência nas investigações. O juiz, vendo a gravidade do caso e o risco de fuga diante de dívidas e de comportamento doloso, deferiu. Cássio e Rogério foram conduzidos algemados, sem espetáculo, à sala de custódia. Era justiça humana na sua face mais prosaica. Câmaras de segurança naquela rota que captaram o carro saindo, a palavra de Maria e as provas que não se desfazem por mais lama que as cubra. Os meses seguintes não foram rápidos. Houveram audiências, perícias, laudos. O processo ganhou datas e prazos. Advogados trocaram petições. A sociedade local acompanhou com zelo. Não foi uma justiça instantânea, como num filme em que o vilão paga a pena na mesma hora. Foi uma justiça que exigiu paciência, documentos, comparações de assinaturas e depoimentos que insistiam em fatos. Maria, enquanto isso, teve de cuidar da recuperação física e, talvez mais difícil, da memória dos acontecimentos. A notícia correu. A faxineira que vira guardiã de um testamento, a caixa que emergira do poço, 2 filhos presos por tentarem matar. Havia no noticiário um desejo humano por desfecho rápido, mas o rito foi, felizmente, respeitado. No tribunal, as imagens, as provas e os laudos foram apresentadas. A defesa tentou construir uma narrativa alternativa. Acidente, confusão, mal entendido. Mas o conjunto documental, com os carimbos do cartório, com as assinaturas do coronel e com testemunhas que lembravam de conversas maliciosas entre Cássio e Rogério, compôs um quadro difícil de negar. A sentença veio alguns meses depois. Condenação pelos crimes de tentativa de homicídio, cárcere privado e tentativa de apropriação indébita, com penas que incluíam prisão e multa, além de medidas de reparação. A vitória da justiça foi necessária, mas não suficiente para apagar o trauma. Maria voltou à fazenda Boa Vista algumas vezes, não para reaver bens. O coronel já havia partido e os procedimentos legais estavam em curso, mas para organizar o que podia ser organizado. As terras não seriam vendidas às pressas. O usufruto que o coronel deixara em documento passou a ter força de lei, e uma parte dos bens foram destinados à manutenção de um abrigo para trabalhadores idosos da região, conforme sua última vontade. Foi uma reviravolta que fez jus às intenções do homem para quem ela servira: proteger os vulneráveis. O tempo trouxe também cura prática. Com o valor das moedas vendidas ao Museu Regional e com doações que surgiram após a exposição do caso, pessoas que se revoltaram com o que acontecera decidiram contribuir. Foi criada uma pequena instituição chamada Casa Boa Vista. O objetivo era simples e nobre: garantir moradia, cuidados básicos e atividades dignas para trabalhadores rurais idosos, que, como Maria, tinham poucas opções. Maria foi convidada a ser referência moral da iniciativa. Não por mérito burocrático, mas por protagonismo ético. Ela, que havia passado a vida varrendo cantos, passou a participar de visitas, de horas de conversa, de um conselho informal que dizia mais com gestos do que com diplomas. A transformação foi dupla. A justiça penal fez o seu papel de responsabilizar. E a comunidade, movida por vergonha e compaixão, resolveu não apenas punir, mas reparar. Houve críticas, sempre há, de quem achou que o dinheiro poderia ser usado de forma diferente. Mas Maria sempre dizia que aquilo que importava era que ninguém mais, naquela região, ficasse à mercê de herdeiros que confundiam patrimônio com alimento para vícios. Ao mesmo tempo em que edificava uma obra, Maria precisou enfrentar o que talvez fosse mais difícil: a visita aos 2 irmãos na prisão. Não foi uma decisão tomada de afogadilho. Foi uma decisão de quem sabia que perder uma pessoa para o ódio só alimenta mais desespero.
Numa tarde morna, carregando um saco com bolos caseiros e uma garrafa de café forte, ela entrou no pátio da unidade prisional. Os encontros foram curtos, sem melodrama. Sentou-se de frente para eles, que agora usavam roupas cinzentas, e olhavam para fora como se o mundo que os expulsara fosse agora algo que precisavam reavaliar. Vim trazer comida, disse ela com simplicidade. E vim dizer que não vim para odiar. Vim porque a justiça fez o que devia. Agora vocês têm de cumprir, olhar para dentro e entender o que fizeram. As palavras não foram perdão fácil. Não houve absolvição moral. Houveram lágrimas, culpa admitida, pedidos de desculpa dos dois, e a confissão de que a pressão das dívidas e o medo de perder tudo os transformaram em monstros. Não quero que passem o resto da vida acreditando que o mundo só é para quem tem papel, ela disse em outra visita. Eu quero que saiam melhores. Se sair é possível. Não por mim. Por vocês mesmos. Foi um perdão madeiro, firme como as tábuas da casa onde nascera o poço. Não apagou o crime, mas distanciou a vítima da vingança. Para muitos, foi um gesto difícil de compreender. Para Maria, era mais coerente com a vida que escolheu viver. Cuidar, mesmo depois de ter sido ferida. A Casa Boa Vista cresceu devagar, com mãos honestas e com trabalho de vizinhos que não esqueceram a sequência de uma noite chuvosa. Lá, idosos encontraram companhia, oficinas manuais, consultas e, o mais importante, um símbolo de que a dignidade pode ser reconstruída mesmo quando tentam arrancá-la. O dinheiro das moedas antigas entrou no fundo destinado à manutenção e pequenas reformas. Os papéis legais foram apresentados ao cartório e o usufruto foi homologado pelo juízo competente mediante alvará judicial. Tudo feito dentro da lei, como o coronel, de certa forma, havia desejado. Na praça da cidade, meses depois, inaugurou-se um pequeno memorial. Não celebrava o sofrimento, celebrava a escolha comunitária de não permitir que crimes ficassem impunes. A placa tinha um nome simples: Em Memória da Dignidade Restaurada. No dia da inauguração, Maria usou um vestido limpo, azul como as roupas de quem vai à missa, e falou com a voz que o tempo não havia conseguido quebrar. Não desejo que ninguém passe pelo que eu passei, disse. Se essa placa puder lembrar as pessoas que a ganância cega e a indiferença matam mais que as mãos, então valeu. Eu só quero que as pessoas se vejam no outro. Houve perguntas difíceis na plateia. Uma jovem perguntou se ela sentia raiva. Outra, um homem de meia idade, perguntou se ela acreditava que fora alguma providência o que lhe salvara da morte. Maria pensou por um momento. Não sei explicar o que me salvou, respondeu com honestidade. Eu acho que foram coisas pequenas. O latido de um cachorro, a coragem de um homem que veio correndo, a existência de um papel assinado. Chamem como quiserem. Eu prefiro dizer que foi a soma de pequenos acasos que eu usei para viver. A história ganhou eco em lugares além da cidade. Receberam cartas, doações, ofertas de voluntariado. Mas Maria manteve a simplicidade. Rejeitou holofotes e abraçou a rotina. Levantar cedo, ajeitar a casa, conversar com um idoso que lembrava histórias de roça, ver crianças visitando para aprender a cozinhar. Seu nome passou a carregar o peso da experiência sem transformá-la em etiqueta. No íntimo, no entanto, havia marcas que não se apagavam. À noite, por vezes, acordava com o corpo tenso, como se ainda estivesse no fundo do poço. Vivia com um cansaço que vinha da lembrança de mãos que a empurraram, mas também com uma convicção endurecida: não permitir que a sua história fosse amassada por mercadores de afeto. A juíza, ao proferir sentença final, destacara que a lei buscava não somente castigar, mas prevenir. Meses depois,
Em audiência de execução de pena, uma nota do Ministério Público sugeriu a aplicação de medidas restaurativas complementares, incluindo prestação de serviços à comunidade por parte dos condenados, se demonstrassem arrependimento e participação em programas de ressocialização. Houveram discussões longas sobre reparar dano moral e material. Nada disso apagou o que ocorreu, mas fez com que a resposta institucional tentasse incluir reconstrução. O perdão de Maria, muitas vezes mal compreendido, não era leniência. Era uma escolha ativa, deixar a esperança ter mais espaço do que a amargura. Ela visitou os irmãos na prisão, cozinhou, conversou e exigiu, em troca, que eles participassem de oficinas que ajudassem a entender a relação entre responsabilidade e consequências. Foi um processo lento e tenso, e nem sempre deu certo. Às vezes, ela saía dali com o coração pesado, mas mantinha firme que a violência não se combate com violência, e que a verdadeira restauração passa por trabalho e verdade. O que aprendeu, e que passou a ensinar a quem a visitava na Casa Boa Vista, era simples: preservar documentos, registrar conversas importantes, reconhecer quando uma situação carece de testemunha. Não era um manual de paranoia, mas um convite à prudência. A ideia de que riquezas concentram poder e que poder cega as pessoas traduzia-se em conversas longas ao redor de mesas de madeira. A Fazenda Boa Vista, depois da tempestade, virou um lugar diferente. O coronel fora bem lembrado por quem entendia que ele não era perfeito. Tinha suas falhas, mas deixou uma disposição de cuidado. O olhar para a herança mudou. Não era mais apenas sobre latifúndio e dinheiro, era sobre responsabilidade social. A propriedade teve parte de suas terras destinadas a projetos comunitários, como hortas que alimentavam a Casa Boa Vista e cursos de manutenção para jovens. Havia ainda trabalhos a fazer, mas a comunidade, ferida, mostrou que tinha força para reconstruir. E o que dizer da faxineira que foi jogada num poço? Maria envelheceu com a mesma dignidade com que varria o piso, com cuidado e respeito pelos detalhes. Não se vitimizou para se tornar mártir. Tornou-se, sim, exemplo de que a resistência pode nascer de dentro do comum. Seus gestos abriram espaço para que outros não ficassem desamparados. Agora, quando alguém passa pela estrada de terra que leva à Fazenda Boa Vista e olha para a Torre do Poço, vê uma placa discreta que conta, em palavras simples, que ali aconteceu uma tentativa de apagar uma vida, e que a vida, por sua vez, escreveu outro capítulo. O poço foi vedado com segurança, o alçapão reparado, e em volta plantou-se uma cerca de flores que nas noites de chuva parecem chorar pela mesma dor que um dia cobriu o lugar. Que lição resta então? Que a ganância pode corroer relações e dignidade, que a lei existe e pode, com passos lentos, acertar as contas, que a providência não é mágica, é a soma de pessoas que fazem o que cabe. Uma denúncia, uma busca, um laudo, um processo. E que o verdadeiro milagre, se assim se pode chamar, é a capacidade humana de transformar a dor em cuidado. Construir casas, oferecer comida, criar geradores de renda. Você que ouviu essa história até aqui pode estar pensando no que faria numa situação parecida. Reflita. O que pesa mais? Fechar os olhos para o mal que acontece perto de nós, ou agir, por menor que seja o gesto? Maria agiu com o que tinha: força, astúcia, persistência. Não prometo que sempre será assim. Não digo que todo conflito terá solução limpa, mas afirmo que a coragem de uma só pessoa, aliada à vontade coletiva de não tolerar injustiça, faz diferença. Se esta história tocou você, se trouxe lembranças ou perguntas, escreva nos comentários. E se ainda não estiver inscrito, inscreva-se para ouvir outras histórias sobre fé prática, justiça e recomeço.
Compartilhe com alguém que precisa saber que não está sozinho, que a dignidade pode ser refeita, tijolo por tijolo. A última imagem que fica é simples. Maria, já mais velha, sentada numa cadeira de balanço na porta da Casa Boa Vista, um cobertor no colo, sultão roncando aos pés, observando jovens plantar hortaliças. À distância, a Torre do Poço permanece como lembrança. E na memória daquelas terras, um costume mudou. Não mais o cálculo frio dos que medem vidas em número de latifúndios, mas a prática diária de cuidar do outro.